Boa noite, irmãos. Estamos iniciando esse estudo bíblico para esta quarta-feira, dia 22. E nós queremos considerar a respeito dos galardões futuros que o servo de Deus, que o salvo, receberá das mãos do próprio Senhor, que estará julgando as nossas obras quando estivermos diante dele. São vários os versículos na palavra de Deus em que vão nos apontar para esse importante momento, não só o momento propriamente de estarmos com o Senhor, mas o momento específico de recebermos os galardões pelos serviços prestados aqui na terra, enquanto estivermos executando, serviços para o reino de Deus aqui na terra, exercendo o nosso sacerdócio aqui ainda em vida. Esses galardões nós só receberemos, como já falamos, quando estivermos diante do Senhor. É claro que muitos galardões já recebemos aqui na terra, O gozo, a alegria de servir ao Senhor, de ver resultados acontecerem, de almas se renderem a Cristo pelo nosso ministério, pelas nossas ações com nossos vizinhos, colegas de trabalho, enfim. É normal, para isso nós fomos chamados, O ID do Senhor é exatamente isso, Para que nós possamos divulgar a mensagem do Evangelho, para que outros possam chegar ao conhecimento da verdade. E por si só, quando nós já percebemos, fomos veículos para que essas pessoas cheguem, reconheçam o seu pecado e creem no Senhor Jesus como seu Salvador, isso é um galardão imenso que nós temos, se constitui numa alegria muito grande, é uma grande recompensa que, ainda em vida, nós temos em saber que alguém deixou de ir para a companhia de Satanás e passa a ser um servo de Deus, um filho de Deus, porque creu no Senhor Jesus como seu Salvador. Então são vários momentos que a Bíblia vai retratar, vai falar sobre essa questão de galardão. E para iniciar, o primeiro versículo logo que me veio à mente quando eu planejei e pensei em conversar com os irmãos neste momento sobre galardões, está lá registrado em segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, verso 7, Esse versículo tão marcante para nós, que é o lema, é a divisa lá do nosso lar evangélico, Aquela obra tão maravilhosa que lá pelos idos de 1960, os irmãos em conjunto se assentaram, reuniram-se em determinado momento e planejaram um dia transformar aquele espaço num lar, de idosos. O objetivo era até crianças carentes ali, órfãos, porque a primeira sigla original lá era AEPAVO, Associação Evangélica de Proteção e Amparo a Velhos e Órfãos. Mas a parte de órfãos não foi possível, E anos mais tarde, os irmãos deram um novo nome, jurídico, como Lar Evangélico de Queimados. Então ali só estão idosos, Então a divisa dali é exatamente essa. Segundo Crônicas,
capítulo 15, verso 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então esse versículo ele deve ser o lema de cada um de nós, que executamos a obra do Senhor aqui na terra. Nós somos veículos de propagação da sua obra, né? Nós somos veículos para que outros cheguem a reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, né? E então não tenhamos dúvidas, né, que aquele serviço que estamos prestando ao Senhor aqui em terra, ainda nesse nosso período de vida terrena, será recompensado nos céus, quando lá estivermos com o Senhor. Então, a palavra recompensa ou galardão, ela está presente em vários textos bíblicos, né, que nós vamos ver até alguns deles, né? O primeiro já enfatizado aqui, mostrado, né, de 2 Crônicas. Pois bem, a palavra galardão, o significado de galardão, ele é recompensa por serviços relevantes executados. Por que essa definição ela vem a calhar, vem de encontro mesmo, né, àquilo que fazemos? Porque o serviço para o Senhor é de uma grande relevância, não é um serviço qualquer. O serviço para o Senhor, executar o serviço, trabalhar na obra do Senhor, tem esse aspecto da relevância, e o Senhor se agrada a isso. Nós fomos chamados para servir o Senhor, e o principal, além de pensarmos na questão da santificação, né, na questão do nosso tratamento diário com o Senhor, da nossa condição diária em servir o Senhor, tem a questão do ir, né? Do ide pelo mundo pregar o Evangelho. Porque o objetivo do Senhor é que todos venham ao conhecimento da verdade, né? E os textos são muito claros quanto a isto, quanto a esta ordem, né? Nós fomos chamados, fomos vocacionados para executar esse trabalho, esse serviço. Depois que o Senhor saiu, voltou aos céus, ficou sobre os ombros da sua igreja, primeiramente ali nos apóstolos, e ele até falou para eles não se ausentarem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E isso se dá na descida, no dia dos Pentecostes, né? Então a igreja, a partir dali, os apóstolos, os discípulos, foram definitivamente qualificados, né, para a execução da obra. E a partir dali, eles foram pelos confins da terra, né? Eles saíram das cercanias de Jerusalém e Samaria e vieram para os confins da terra, e chegou aqui no nosso Brasil, pela misericórdia do Senhor, né? E então esse trabalho que é executado desde lá do passado pelos apóstolos, pela igreja primitiva, ela está hoje, esse trabalho está sendo executado pela igreja moderna, pela igreja contemporânea, né, dos nossos dias. E estamos próximos de encerrar esse trabalho, porque a volta dele está muito próxima. Então nós queremos ver pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra 5 tipos de coroa, né? E nós queremos detalhar um pouco cada uma delas, né? Mas antes eu queria ainda fazer umas considerações. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, verso 12, quando o Senhor, naquele texto ali, do capítulo 5,
ele apresenta no Sermão do Monte, né? No Sermão da Montanha, as 8 bem-aventuranças, né? Aquilo ali é maravilhoso. Aquilo vai falar também de trabalho, não só da nossa condição como crentes, mas também de execução de trabalhos. E no verso 12, ele nos adverte da seguinte forma: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Que coisa preciosa, né? Ele deixa para os seus discípulos essa recomendação, né? Olha, regozijai-vos e exultai, porque o vosso trabalho, né? Da mesma forma que lá ele falou para o povo de Israel, né? A recompensa pelo vosso trabalho será grande. E aqui ele diz isso, né? Exultai e regozijai-vos, porque grande é o vosso trabalho, né? Por isso que a palavra galardão, ela se reveste disso, né? De prestação de um serviço relevante, ou recompensa por essa prestação desse serviço relevante. E a palavra de Deus fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a mensagem do Senhor, né? A sua palavra. Então nós somos privilegiados, né? E precisamos entender isso, né? Nos alegrar, nos regozijarmos, e ficar exultantes mesmo, né? Porque o trabalho não deixará de ser, o nosso trabalho aqui em terra, em vida, não deixará de ser reconhecido, né? Glória a Deus por isso, né? Por termos esse recompensador, né? Que olha para o nosso trabalho e vai nos recompensar na medida certa, justa, porque ele, como diz o trecho de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, né? Nós receberemos os nossos galardões das mãos do próprio Senhor, que é o quê? O justo juiz, né? Ele vai julgar as nossas obras quando estivermos diante do seu tribunal. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, fala exatamente, olha só, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Por quê? Porque ele é o julgador, ele será o nosso juiz, ele é quem julga as nossas obras, julgará as nossas obras, julgará os nossos feitos, julgará os nossos trabalhos que estão sendo executados aqui até o momento, né? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, né? Então nós estamos aqui colocando o nosso corpo em sacrifício ao Senhor. Não pelo corpo propriamente, né? Mas nos esforçamos. Por isso diz lá, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Então, às vezes nos cansamos, às vezes choramos, às vezes entristecemos com determinadas situações que nós vemos, né? De pessoas que tantos anos, tanto tempo ouve a palavra de Deus e simplesmente parecem inertes, né? Então isso nos incomoda, porque nós estamos vendo que o Senhor está se aproximando, o dia da sua volta está se aproximando e pessoas muito queridas nossas provavelmente não estarão lá, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus, né? Porque não creram, simplesmente não confessaram. Não é isso que o Senhor fala? Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de Deus. É uma pena, é uma tristeza isso. Então isso é motivo de lamúrias, de tristeza para nós, que estamos vendo a necessidade de tantas pessoas
Pois bem, irmãos, então vamos pensar agora nos tipos, os 5 tipos, melhor dizendo, né? Os 5 tipos de galardões, de coroas, né? Agora vamos pensar mais em coroas, né? Vários textos vão relatar-nos a respeito de coroas. Então vamos começar a pensar. A primeira delas que nós queremos pensar nesta noite é na coroa da vida, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, se os irmãos estiverem aí para acompanhar a leitura. Carta de Tiago, capítulo 1 e verso 12. Tiago, capítulo 1, verso 12. Nos diz assim, o apóstolo, né? Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? Qual é a primeira coroa aí que a palavra fala? Coroa da vida. Isso e ele completa, né? A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa preciosa, né? Primeiramente, ele inicia chamando de bem-aventurado o homem. Aqui não é o homem genericamente falando, né? E eu quero transferir essa palavra, e também não é o homem de um modo geral, né? Da humanidade em si, né? Aqui é em relação ao salvo. Esse homem aqui está destinado, essa palavra aqui, ela vai apontar para o salvo, da forma como terminou o versículo, né? Que o Senhor promete essa coroa de vida àqueles que o amam. Então, o homem natural, ele está, nós sabemos, né? Ele está o quê? Afastado da glória de Deus. Ele carece da glória de Deus. Ele está constituído momentaneamente como inimigo de Deus. Então, esse homem aqui não tem nada a ver com esse tipo de homem, que não reconhece, que não quer o Senhor, mas é o homem que efetivamente trabalha, que ama o Senhor, que sabe quem é o Senhor, que faz questão de divulgar àqueles que precisam reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, quem efetivamente é esse Senhor nosso, né? O seu caráter, o seu amor, a sua integridade, a sua justiça, a sua misericórdia, né? Então, são atributos que do Senhor nosso Deus, né? Do Senhor Jesus Cristo também, e do próprio Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado, são atributos que, infelizmente, o homem natural ainda não teve esse despertamento. Mas aquele que já tem confessado, a esse está destinada a coroa de vida, porque nós conhecemos esse Senhor, né? Conhecemos e reconhecemos esses atributos extraordinários, né? E por isso nós amamos o Senhor, né? Porque Ele não é um Deus qualquer, Ele é um Deus completo em toda a sua forma de ser, né? Ele é justo, Ele é fiel, né? Ele é caridoso, Ele é amoroso, misericordioso, magnânimo, né? Longânimo, né? Então, isso faz com que nós amemos ao Senhor, né? E o apóstolo Tiago, quando ele vai falar sobre a coroa de vida, ele fala que ela está destinada por promessa do próprio Senhor aos que o amam. E somos nós, né? Não é o homem natural, né? Então a coroa de vida, né?
ela é importante, né? Porque nós vamos, no texto, né, vai nos mostrar que ela está reservada àqueles que trabalharam, né? Suportaram as provações, trabalharam, suportaram as provações, foram perseverantes em qualquer situação, haja sol ou haja chuva, tenha havido sol ou tenha havido chuva. Os servos de Deus, os que executaram a sua obra terrena, os que exerceram o sacerdócio cristão aqui em vida, na terra, diante dele receberemos a coroa de vida, porque todos nós que fazemos o trabalho para o Senhor, executamos esse sacerdócio, né? Amamos o Senhor, não há dúvida disso, né? Então, essa é a primeira coroa que temos nesta noite para verificar, né? E ainda dentro dessa coroa também, né? No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 2, João, por determinação do Senhor Jesus Cristo, né? Ele escreve às igrejas da Ásia, e na igreja de Esmirna, ele escreve exatamente o seguinte, capítulo 2, verso 10. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Parece as palavras que o Senhor dirigiu aos discípulos lá, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui o Senhor vai falar para João, né? Escrever essas cartas às 7 igrejas da Ásia, né? E há estudos que mostram que cada igreja retrata uma época diferente da igreja contemporânea, da igreja pós-apostólica, né? Pós-apóstolos, né? E então no verso 10 desse capítulo 2 de Apocalipse diz: não temas as coisas que tens de sofrer. A igreja sofre perseguições. Nós sabemos disso, tem sofrido muitas perseguições, né? E diz assim, olha, o Senhor falando: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quando ele diz aqui, não é só o diabo, né? Pessoas que estão a serviço de Satanás, homens, governantes, sabemos disso, né? Homens maus, com espírito anticristão, estão lançando servos de Deus nas prisões. Isso é histórico, né? Isso é histórico. É só lembrarmos no livro de Esther o que aquele mau Amã queria fazer: exterminar os judeus, exterminar o povo de judeu, a começar pelo tio da própria rainha Esther, né? Então, Satanás está trabalhando e diz ele aqui, para serdes postos à prova. O que nós lemos em Tiago nos mostra isso, né? O que vencer as provações, os que suportarem, os que perseverarem nas provações, terão como recompensa a coroa de vida. E aqui ele novamente, o Senhor falando para Tiago, a mensagem do Senhor, gente, irmãos, melhor dizendo, né? Do Gênesis ao Apocalipse, né? É a mesma. A sua palavra é imutável, né? Então nós nos encontramos também aqui com esse versículo, e ele diz assim, olha, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Eu quero fazer um pequeno parênteses nessa expressão 10 dias. Sabe o que significa? Não é questão de tempo, né? É um tempo insignificante. Por mais demorada que seja a aflição do servo, em se tratando da eternidade que nós teremos com o Senhor, é um pouquinho de tempo.
O Senhor está voltando. Ainda que nós passemos o resto da nossa vida sob torturas, sobre dificuldades e até que venhamos a morrer, né? É esse tempinho, são 10 dias, né? Cessará brevemente tudo isso, todas essas angústias, tristezas que nós eventualmente na obra cristã, na obra missionária, no nosso sacerdócio, né, momentâneo aqui na terra, se estenda, será considerado pequeno, porque grande será o nosso galardão, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Então nós teremos essa coroa de vida, né? Ser fiel até a morte. É isso que ele está dizendo aqui, ó. São só 10 dias, gente. São um pequenino tempo, porção de tempo, para que tudo isso se encerre, né? Ser fiel, a recomendação, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem já nos reservou isso é o próprio Senhor, está aqui. Ele dizendo, dar-te-ei. Escreve aí, João, né? Fala para os teus irmãos em Cristo aí. Fala para os teus conterrâneos, pelos teus concidadãos dos céus, né? Pelos meus filhos que estão aí contigo, né? Ao que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Louvado seja Deus por essa esperança que nós temos, né? Então, a coroa da vida, né? Ela é destinada a todo crente que exerce, que ama o Senhor, que deseja continuar o seu sacerdócio aqui, né? E está aqui, ainda que tenhamos as dificuldades, passemos pelas dificuldades, né? Ele manda que nós sejamos o quê? Fiéis até a morte, suportando tudo isso, né? Sendo perseverantes na sua obra, para que o resultado do nosso trabalho, da nossa mão, né, seja recompensado, né? E a recompensa é essa aqui, ó, a coroa de glória, a coroa de vida, né? Outra coroa que nós vamos pensar hoje à noite está registrado na primeira carta, na segunda carta, nós já até lemos esse versículo aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, e nos diz lá, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. E Romanos 14, 10, o apóstolo Paulo também, ele vai nos falar, Romanos 14, verso 10, ele diz, aí ele vai falar a respeito de julgamentos que às vezes nós fazemos, né? Que não devemos. Então, nesse aspecto aqui, Paulo vai recomendar para que sejamos tolerantes com aqueles que estão enfraquecidos na fé, né? Mas ele diz assim, olha, ele vai fazer alusão do nosso comparecimento, todos estaremos diante de Cristo para serem julgados, para as nossas obras serem julgadas, né? Então ele diz, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E agora, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 até, vamos ler do 24 até o 27. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina,
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Então, irmãos, essa é outra coroa, né, que estaremos conseguindo. Mas ela está destinada àqueles que efetivamente têm corrido na carreira da fé, têm caminhado na carreira da fé. E essa é a grande expectativa. Ele vai fazer uma analogia, o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia com esses atletas, né, chamados atletas de ponta ou atletas de alto rendimento, são aqueles que praticamente quase que sabe-se que eles vão estar lá no pódio recebendo a sua medalha, né, do seu resultado, da sua performance na sua modalidade que ele exerce, né? Então ele fala sobre o esmero deles, sobre a dedicação, né? O foco deles é total nesse aspecto. E na carreira da fé, Paulo vai fazer essa analogia, só que com uma diferença. A medalha ou o galardão